Bom, vou falar aqui um pouco hoje sobre a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum, ela foi homologada agora em dezembro de 2017 e algumas escolas e alguns municípios resolveram usar a base como referência para os seus currículos. Eu não posso começar a falar da base sem antes falar do processo histórico que envolve a construção da base. Então a gente dá um pulinho lá em 1988. Neste ano, a educação ela tinha um ponto muito importante a ser decidido. E aí definiram que a educação deve estar a serviço do pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, esses três pontos foram os pontos que foram levantados na Constituição de 1988. Em 1996, a Lei das Diretrizes e Bases, ela levantou dois pontos. O principal, que era realizar um pacto interfederativo, ou seja, os estados deveriam conversar entre si, os currículos deveriam estar alinhados uns aos outros. E um ponto também importante, que era estabelecer as competências e diretrizes do currículo. As competências, que seria o que é importante, necessário para que a criança aprendesse, e as diretrizes, que definia como isso deveria acontecer. Em 2014, o Plano Nacional de Educação foi implantado, e nele duas coisas básicas, que eram as diretrizes pedagógicas para a educação básica e a criação de uma base nacional. E a partir daí, então, foram feitas várias reuniões até chegarmos à BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, ela foi construída de forma democrática. Em sua primeira versão, foram 12 milhões de contribuições, o que gerou a segunda versão. A segunda versão ela foi colocada em 27 seminários, um em cada unidade federativa, e recebeu a colaboração de 9 mil professores e especialistas. A função da base é, na verdade, de auxiliar em 4 aspectos diferentes, que é na elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas nas escolas públicas e privadas, formação de professores, na criação de material didático e, principalmente, na avaliação. O objetivo da base é garantir a equidade, na medida em que define aprendizagens essenciais e orienta políticas educacionais que serão implementadas nas escolas de todo o país. Então, é o que a gente tenta fazer com as nossas crianças, é manter um padrão de ensino, fazer com que as crianças tenham, em todas as escolas, a mesma conduta. Ou seja, o conteúdo que se aplica na escola A tem que ser o mesmo que se aplica na escola B, para que, se um aluno sair de uma escola para outra, não sinta dificuldade nenhuma com relação ao conteúdo. Dentro das competências gerais da Base Nacional, os conteúdos foram divididos em 5 áreas diferentes, e que eles chamam de componentes curriculares. As áreas foram divididas em linguagens, que é a maior área. Ela tem dentro dela a língua portuguesa, a arte, educação física e a língua inglesa. E depois temos as outras áreas, que é a matemática, ciências da natureza, que engloba ciências humanas, que divide a geografia e a história, e, por fim, o ensino religioso. Então, essas são as 5 áreas que está dividido e estruturada a Base Nacional Comum Curricular. Os componentes curriculares nada mais são que o arranjo adequado com relação às especificidades dos diferentes componentes curriculares. Cada unidade ela vai contemplar uma gama de objetos de conhecimento, assim como cada objeto de conhecimento se relaciona a um número variável de habilidades. Então a gente pode perceber que a estrutura da base ela vem de um componente curricular que se relaciona com o objeto de conhecimento e assim está ligado às habilidades. Então nós temos o componente, nós temos os objetos de conhecimentos e temos as habilidades. Então essas habilidades elas foram definidas no contexto geral, mas nada impede que o professor, que é a Secretaria de Educação, observando o cotidiano escolar dos alunos, possam adequar as habilidades para atender ao seu município. Essa é uma ideia bastante interessante.
A estrutura das habilidades, ela se divide em 3 partes diferentes. Um verbo, o complemento do verbo e os modificadores. O verbo, ele vai buscar o que o aluno deve saber para aquela habilidade. Essa experiência ela tá baseada na taxonomia de Bloom. Na verdade, são os verbos que definem a competência ou a habilidade que a criança precisa ter. No nosso exemplo aqui, eu tenho associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do primeiro quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono. Então, nós temos o verbo que explicita o processo cognitivo que envolve a habilidade, é associar. Então, ele precisa associar. Associar o quê? Pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do primeiro quadrante. Então, esse é o complemento, é o que define o que o aluno precisa associar. Ou seja, está relacionado à habilidade e ao conhecimento que o aluno deve ter. E, por fim, o modificador, que o modificador ele vai ter a função de melhorar o entendimento com relação ao que ele deve ter de conhecimento lá no início da frase. Então, no nosso caso aqui, em situações como a localização dos vértices de um polígono. Como e o que o aluno precisa saber nesse ponto. Então, essa é a nossa habilidade. É claro que, dependendo do professor, dependendo dos alunos, pode ser que haja algumas modificações. Eu posso aumentar essa especificidade. O modificador ele pode ter uma gama maior de informações para que o aluno aprenda com mais qualidade. Eu vou fazer para vocês aqui um exemplo usando esta habilidade. Mas o que é importante deixar bem claro é que, mesmo que a base apresente uma linha de raciocínio, uma estrutura, o professor ele não está obrigado a seguir esta abordagem ou esta metodologia. Ele pode usar os componentes curriculares de maneira que a criança possa entender, até respeitando as diferenças de cada região. Isso é importante. Inclusive, as habilidades elas estão ordenadas em ordem crescente. Essa ordem também não é obrigatória a seguir. Você pode buscar alterar estas informações para que a criança consiga entender naturalmente o conteúdo. Vamos então ao nosso exemplo. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Vou deixar aqui o meu e-mail para vocês, se quiserem, falar comigo. Muito bem. Nesse exercício nós vamos utilizar aqui o primeiro quadrante para associar os pares ordenados a uma figura geométrica. Veremos. Localize os pares ordenados no primeiro quadrante e após informe qual é a figura geométrica que aparece. Então nós temos 3 pontos, 3 pares ordenados para você colocar no primeiro quadrante do nosso desenho. Então o ponto A, 2, 4, lembrando sempre que o primeiro número que aparece aqui se refere ao eixo do X, que é esse eixo, então vou botar aqui o X, e o eixo do Y, que é esse aqui. Então vamos ao primeiro par ordenado. 1, 2. Então aqui eu parei no 2 e o outro par é o 4. Então eu tenho aqui no Y 1, 2, 3, 4. Então eu vou fazer um tracejado aqui, vou subir aqui com muita cautela e eu tenho um ponto que esse é o ponto que eu vou chamar de A. Então já montei esse ponto, beleza. Vou montar o segundo ponto, que é o ponto B, que no eixo do X é o 5. Então vou continuar aqui, ó. 2, 3, 4, 5. E no Y, 11. Então vou subir aqui 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então vou passar aqui e fazer meu tracejado, tendo cuidado de
não passar do 5, vou subir aqui, o 5, e na união eu vou fazer o pontinho do 5. Então já montei o segundo ponto do par ordenado B. Vou para o último par ordenado, que é o C. Eu tenho 7, 2. Então eu tenho 7 aqui. Então vou continuar, ó, 6, 7. Então essa é a posição do X, que é o 7. Vou agora pegar a posição do Y, que é 2. Já está marcado, vou só tracejar para encontrar os pontos. Vou subir aqui no 7. Então tem aqui os 3 pontos. O exercício pede para que eu informe qual é a figura geométrica que aparece. Então, se eu fizer a ligação dos pontos que eu encontrei, vou tentar aqui mudar de cor. Vou botar aqui um azul. Eu vou fazer a ligação aqui do ponto A para o ponto B. Liguei. Do ponto B para o ponto C. E do ponto C para o ponto A. Um pouquinho tortinho. Mas você tem uma ideia aqui que eu tenho um triângulo. Então, o aluno ele pode associar, que é o que pede lá no BNCC, na habilidade, uma figura geométrica a partir de pares ordenados. Então a resposta numa prova seria associar a figura geométrica. Então a figura geométrica é o triângulo.